Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Fla deve poupar jogadores contra o Atlético Mineiro. Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. E aí, qual a sua expectativa para esse grande confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro? Bom, a expectativa é que seja um jogo e um duelo bem complicado para o time do Flamengo, principalmente se o Flamengo optar por colocar um time mais misto nessa primeira partida contra o Atlético Mineiro. É um jogo em que, com certeza, o Felipe Luiz estará pensando se vai ou não poupar alguns jogadores por conta do jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Acho que é um jogo em que o Flamengo precisa tomar muitos cuidados defensivos. Acredito que o Atlético Mineiro vai ter um plano de jogo diferente do que teve no Campeonato Brasileiro. Acho que o Atlético, no duelo da próxima quinta-feira, vai partir mais para cima do time do Flamengo, vai tentar ter mais o controle de posse de bola, mesmo jogando como visitante. Então acredito eu que vai ser sim um jogo bem complicado por parte do time do Flamengo, dependendo do que o Flamengo fizer na primeira partida. Talvez no segundo jogo o Flamengo tenha que sim vencer o Atlético Mineiro, mas assim, a expectativa é que seja um jogo difícil e um duelo mais difícil ainda. Bom, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. O Flamengo pode poupar alguns jogadores, essa pelo menos é a minha expectativa, pensando que o Flamengo está numa sequência de jogos muito grande, vem de 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro, jogando praticamente com o seu melhor time, obviamente os jogadores disponíveis. Então assim, eu vejo ela bem complicado para o Flamengo. O jogo é no Maracanã, diferente da Mariana. Eu acho que o Atlético Mineiro vai vir com uma estratégia de jogo bem parecida com a partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Atlético Mineiro vai sim esperar um pouco mais o Flamengo no campo de defesa, tentar jogar em transições ofensivas, em contra-ataque, porque o empate no Maracanã é um bom resultado para o time visitante, visto que depois eles vão jogar a segunda partida em casa e aí eles poderiam se classificar com uma vitória simples. Então eu acho que o Atlético Mineiro vai sim manter a postura parecida com o confronto do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, quando enfrentou o Atlético Mineiro com o seu time titular, essa última partida do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já teve muitas dificuldades. Se o Flamengo fizer mudanças na equipe, o Flamengo tende a ter mais dificuldade ainda, mas eu não vejo um jogo muito diferente do que foi no jogo do Campeonato Brasileiro, não. Acho que vai ser um jogo bem parecido com o que foi. Vamos ver como é que vai ser, se o Flamengo dessa vez consegue criar mais chances de gol, quem sabe fazer mais gols, mas eu vejo uma partida bem complicada contra o Atlético Mineiro agora pela Copa do Brasil. Fla deve poupar jogadores contra o Atlético Mineiro. Sim, na minha opinião, sim, o Flamengo tem que poupar alguns jogadores, não todo o time, obviamente não, mas para mim o Flamengo precisa poupar alguns jogadores. Acho que é necessário que o Flamengo possa poupar algum dos zagueiros titulares do time do Flamengo. Acho que também pouparia, por exemplo, o Jorginho, o De Arrascaeta, talvez o Bruno Henrique. Na lateral esquerda eu até pensei se eu colocaria para poupar ou não o Vina, só que o Alexandro e o Ayrton Lucas, por mais que estejam retornando para o treinamento, acho que precisaria um pouco mais de tempo para ser titular, talvez possa faltar um pouco de ritmo, então eu começaria com o Vina e deixaria o Ayrton Lucas e o Alexandro para serem titular no final de semana. Então sim, eu pouparia alguns jogadores, porém eu não colocaria um time reserva, eu colocaria um time misto em campo, até porque o primeiro jogo é no Maracanã, então é importante que o Flamengo tente fazer ao menos um resultado positivo, uma vitória de um gol de diferença seria bem legal por parte do Flamengo. Bom, eu acho que o Flamengo tem sim que poupar jogadores, especialmente Jorginho, De Arrascaeta, que são jogadores que já estão jogando numa sequência de jogos bem grande, assim, uma sequência de 5 partidas iniciando de titular. Então eles com certeza para mim precisam ser poupados. Da mesma forma, acho que em outras posições também acho que tem que ser poupado. Os zagueiros do Flamengo, na minha visão, precisam ser poupados, precisam descansar. Como eu já disse, para mim a Copa do Brasil é a terceira prioridade, na minha opinião, para o Flamengo neste ano. Então, para mim, o Flamengo tem que pensar não só agora nesse confronto da Copa do Brasil. O Flamengo tem que pensar na Copa do Brasil, mas tem que pensar mais à frente. O Campeonato Brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil e os jogos da Libertadores estão aí pertinho. Então, assim, para mim, tem que poupar muitos jogadores do time titular, pensando no Campeonato Brasileiro e pensando já na Libertadores. Nossas escalações. Bom, a minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita Varela, na lateral esquerda Matias Vina,
como dupla de zagueiros João Victor e Léo Pereira, como dupla de volantes Alan e Everton Araújo, na ponta direita Luiz Araújo, na ponta esquerda Everton Cebolinha, como camisa 10, segundo atacante Gonzalo Plata e como centroavante Pedro. Bom, eu gostaria de poupar os dois zagueiros do Flamengo, mas infelizmente com a lesão do Danilo isso dificilmente vai acontecer, ou se acontecer eu acho que não será uma boa ideia do Felipe Luiz poupar os dois zagueiros do Flamengo. Eu acho que é um risco muito grande poupar o Léo Pereira e o Léo Ortiz juntos num confronto como esse da Copa do Brasil. Acho que um dos dois com certeza será poupado, mas os dois eu não pouparia, deixaria um para atuar. Na lateral esquerda eu começaria com o Matias Vina, primeiro que o Vina não tá tendo pela primeira vez uma sequência de jogos. Foi a primeira vez que ele jogou 90 minutos, não 90 minutos, mas que ele iniciou foi contra o Atlético Mineiro. Acredito eu que o Alexandro pode estar disponível para o jogo, sim, de quinta-feira, mas eu acho que difícil ele ser titular. Mas então eu colocaria, por exemplo, o Alexandro para o duelo contra o Ceará, aí sim de titular. Talvez o Alexandro possa sim entrar no segundo tempo no duelo contra o Atlético Mineiro nessa Copa do Brasil. Na lateral direita tem que ser o Guilherme Varela, porque simplesmente não tem outro para colocar. O que tem é um jovem, eu acho que é um risco muito grande, já que eu já coloquei um jovem no sistema defensivo. No meio de campo, Alan e Everton Araújo, ok, de boa. No meio de campo, por que eu começo, por exemplo, com o Gonzalo Plata no time titular? Porque o Gonzalo Plata foi titular no duelo contra o Atlético Mineiro no final de semana, porém nos dois jogos anteriores ele não jogou nem contra o Fluminense nem contra o Bragantino por conta de um problema físico. Na ponta esquerda eu começaria com o Everton Cebolinha para poder poupar o Bruno Henrique. Na ponta direita o Luiz Araújo, que no último jogo não começou de titular, e também porque quem poderia atuar por ali, que é o Gonzalo Plata, estaria já no meu time titular. E no ataque seria Pedro, até porque o Pedro não estará disponível para o duelo contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. Então esse seria mais ou menos o meu time. Bom, a minha escalação seria Rossi, na lateral direita, Varela. A dupla de zaga seria João Victor e Alexandro. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. A dupla de volante seria Everton Araújo e Alan. De ponta direita, Luiz Araújo. De ponta esquerda, Everton Cebolinha. De camisa 10, ou segundo atacante, o Wallace Ian. E de centroavante, Pedro. O Wallace Ian e Pedro, para mim, são dois jogadores que estão merecendo seguir, no caso o Pedro seguir no time titular e o Wallace Ian ganhar a oportunidade no time titular. Eu acho que esse é a partida em que o Wallace Ian tem que ganhar sim a oportunidade de começar a partida. Eu colocaria o Everton Cebolinha, que o Flamengo ultimamente está jogando com o Bruno Henrique de titular na ponta esquerda, mas daria essa oportunidade para o Everton Cebolinha. Luiz Araújo, que no último jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro entrou só no segundo tempo, então colocaria ele no time titular. De volante, Everton Araújo e Alan, porque o Jorginho precisa ganhar um descanso, é muito necessário. E a defesa, que eu coloquei o Alexandro na zaga, porque os três principais zagueiros do Flamengo Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. E aí o quarto zagueiro do Flamengo é João Victor, ou então mesmo pode ser o Alexandro, ou o Cleiton, também poderia ser. E para mim essa é uma boa oportunidade para o João Victor iniciar a partida de titular. E coloquei o Alexandro na zaga porque é bem provável que futuramente a gente veja mais o Alexandro também jogando na zaga do que só na lateral esquerda. Tem a questão do Ayrton Lucas estar na lateral esquerda, e aí são dois jogadores voltando de lesão, modifica muito o sistema defensivo, é verdade. Mas assim, para mim os dois zagueiros do Flamengo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, precisam descansar, eles precisam ser poupados, pensando no Brasileirão, pensando na Libertadores, porque de novo, se alguém sofrer algum tipo de lesão muscular agora, é possível que não consigam voltar a tempo para um ou os dois confrontos contra o Internacional na Libertadores. E nesse momento o Campeonato Brasileiro e Libertadores é mais importante para o Flamengo, ou tem que ser mais importante para o Flamengo do que a Copa do Brasil. Então esse é basicamente o meu time titular. E o Varela na lateral direita, teria o Varela no time titular. Palpites? Bom, o meu palpite é 1-1 Flamengo e Atlético Mineiro. Acho que vai ser um jogo que tem grandes chances de ter gols. Então o meu palpite é 1-1. Bom, o meu palpite é 1-0 Flamengo. Assim, acho que o Flamengo do Felipe Luiz é um time, mesmo que quando modifica peças do time titular, é um time muito competitivo, é um time muito sólido defensivamente. Então eu acho que o Flamengo pode vencer por 1-0. É isso, gente. Até a próxima.